Bom dia, segundo ano. A nossa aula de hoje será o módulo 25, onde falaremos um pouquinho sobre as noções da estrutura da Terra e também a idade da Terra, suas camadas. Nós sabemos que a cronologia histórica da Terra é desde o seu surgimento, da sua formação, do seu resfriamento aí, aonde nós temos a era que foi consolidada, esse resfriamento, a era azoica, né? Depois veio na Arqueozoica a formação dos continentes, dos oceanos, surgiu as primeiras vidas, depois a Proterozoica, que foi a transformação da crosta terrestre. Então, apesar do tempo geológico processar então as diferentes formas que as civilizações humanas vivem e transcorrem aí no nosso planeta, nós sabemos que ela também determina a idade do nosso planeta. Então a gente tem aí a questão da idade, que aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás, vocês olhando aí por este desenho que eu estou colocando aqui para vocês. Depois, a questão das camadas da Terra. Então, nós sabemos que a Terra ela é formada por camadas, assim como o nosso corpo tem as camadas, tem a pele, que é como se fosse a crosta terrestre, depois vai aprofundando até chegar aos órgãos, que seria o núcleo da Terra. Então, a estrutura do planeta é dividida em camadas. Nós temos a crosta, o manto e o núcleo. Em cada uma dessas camadas, nós temos aí a sua estrutura, um tipo de fenômenos, movimentos, cada qual fazendo com que haja vida ali, né? Então, nós temos a primeira camada aí, que é a crosta terrestre, que é a camada onde nós vivemos, então é a superficial, né? A crosta terrestre, ela é formada por elementos físicos e químicos, como nós temos aí, nesta camada nós vamos ter aí a atmosfera, que é a camada dos gases, do ar, a hidrosfera, que é a camada líquida da Terra, nós vamos ter a litosfera, que é a camada rochosa, como o próprio nome fala, lito vem de rocha, e temos aí nessa camada também a biosfera, que é a camada da vida. Então, a camada sólida da Terra, que é a litosfera, ou a crosta terrestre, ela é constituída por minerais, pelo solo, e é onde nós temos os materiais orgânicos em fusão, né? A biosfera, o próprio nome já fala, é a camada da vida. Então, é aí que nós vamos encontrar todos os... tudo que tem vida, os homens, a vegetação, os animais e assim vai. Então, essa camada, a crosta terrestre, que é a litosfera, ela é composta pelo cial, que é a parte superficial, é o solo e o subsolo, onde nós vamos encontrar aí o silício, o alumínio, principalmente, são as rochas magmáticas, as rochas cristalinas e metamórficas, né? A espessura vai oscilar de 15 a 25 quilômetros de profundidade. Depois, a camada mais profunda da crosta terrestre é o cima, que vai aí de 25 a 35 quilômetros de profundidade. Depois nós temos a camada intermediária, que é o manto ou a pirosfera. Essa camada ela chega a ter aproximadamente 1.200 quilômetros. A temperatura oscila aí de 1.200 a 3.400 graus. Nós temos aí já um material incandescente pastoso. Depois nós temos a outra camada interna, que é o núcleo.
ou a barisfera. Essa camada, ela também é dividida em duas partes, no núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele possui a espessura de mais ou menos 1.700 quilômetros e a temperatura por volta de 4.000 graus. É o magma ali, né? Ainda é uma porção pastosa. Já o núcleo interno, que é a parte da barisfera, é onde nós vamos encontrar as temperaturas acima de 6.000 graus e nós vamos encontrar muito níquel, muito ferro já aí no estado sólido. Apesar da alta temperatura, nós vamos encontrar no estado sólido. Essa espessura é de aproximadamente 3.470 quilômetros. A parte interior da Terra, ela tem um magma pastoso. Onde quando o afastamento das placas tectônicas, esse magma pode chegar à superfície terrestre através da atividade vulcânica, do vulcanismo, que vocês verão no próximo módulo. Depois falaremos agora um pouquinho sobre a formação propriamente dita, as modificações que houve na parte continental do nosso planeta. Então, a princípio, o nosso planeta era uma massa única, a Pangeia, onde tinha a Laurásia e a Gondwana. A crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas, que é como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, por onde, em cima dessas pecinhas nós estamos, tem a parte da litosfera, que é onde nós estamos, mas essas pecinhas, conforme a Terra se movimenta, essas pecinhas também se movimentam. E ora elas podem se afastar e ora elas podem se chocar, que vocês verão logo à frente no próximo módulo. Mas devido a este movimento, dessa teoria aí do movimento das placas tectônicas, nós tivemos aí a deriva continental. Então, a deriva continental é que, se vocês olharem aí na primeira foto, conforme foi separando, vai ver que encaixa direitinho a parte do continente americano no continente africano. E isso se deu justamente pelo movimento das placas tectônicas, que houve esse distanciamento e houve essa separação dessas partes continentais, essas partes terrestres aí. Aí a gente pode observar aí por essa ilustração cada período e conforme foi se distanciando, e a cada ano que passa nós estamos afastando cada vez mais do continente africano. Isso se dá ao movimento das placas tectônicas. Então, a litosfera ou a crosta terrestre, ela tem essa parte que fica abaixo aí, que são as placas que se movimentam. E a gente sabe que ela tem os movimentos convergentes e divergentes. E conforme se distanciam, nós vamos ter aí a questão do magma chegando à superfície terrestre, transformando o nosso relevo. Temos a questão do surgimento de novas ilhas, porque nós sabemos que o relevo, por exemplo, o relevo do Brasil não é um relevo recente, justamente porque nós não estamos na ponta de uma placa tectônica, mas nós temos lugares que estão na ponta, que recebe essa atividade vulcânica, modificando aí a questão do relevo, tendo as cadeias montanhosas, assim como nós temos no meio do oceano as dorsais. A nossa dorsal aqui, próximo ao Brasil, a Mesoatlântica, ela recebe esse nome de meso justamente porque ela está esparramando. Então, não tem perigo de surgir ali um novo país, uma nova ilha, justamente pelo fato que ela está esparramada. Aí nós fechamos aí essa parte
das placas tectônicas, mas nós temos ainda a questão da expansão do fundo oceânico. Então, essa expansão do fundo oceânico é a questão da dorsal que eu falei. As dorsais, a dorsal sul-atlântica ou mesoatlântica, ela está recebendo a saída do magma que vem ali do núcleo da Terra, que se solidifica quando entra em contato ali com a água do oceano, porém não tem perigo de surgir uma ilha. Já lá na dorsal do norte atlântica, nós temos um país que surgiu, que é a Finlândia, justamente por causa dessas atividades vulcânicas e o movimento das placas, formando ali um novo país. Não é o nosso caso aqui na América do Sul, porque aqui ela está formando um formato de mesa, ela está espalhando para os lados e não para cima, como foi o caso na América do Norte, tá? Aí fechamos então esta parte. Na dúvida podem me chamar e peço para vocês assistirem o módulo 26 no portal do Objetivo, onde vocês logo abaixo tem a videoaula. E também, na dúvida, podem me chamar e mandar o exercício para mim até as 15 horas dos dois módulos, módulo 25 e módulo 26. Abraços!